47. Seguindo a observação sobre a seção que fala sobre a oração, o modelo da oração dado pelo nosso Senhor. Hoje, no dia do Senhor, no domingo passado, dia do Senhor 46, nós vimos porque Cristo nos ordenou que nós dirigíssemos a Deus como Pai Nosso e também porque Ele acrescentou que Deus está nos céus. Agora nós entramos nas petições e hoje vamos observar a primeira petição. Pergunta 122, qual é a primeira petição? Resposta: santificado seja o teu nome. Isto é, que nos concedas, antes de tudo, que possamos te conhecer da maneira correta e que te santifiquemos, glorifiquemos e louvemos em todas as tuas obras, nas quais brilham o teu poder infinito, sabedoria, bondade, justiça, misericórdia e verdade. Também que nos concedas que dirijamos toda a nossa vida, pensamentos, palavras e ações, de tal maneira que o teu nome não seja blasfemado por nossa causa, mas que seja sempre honrado e glorificado. Vamos fazer uma breve oração. Feche seus olhos. Senhor Deus amado, nós estamos diante da tua santa palavra, diante dos teus preceitos eternos, diante da luz que nos ilumina. Nós pedimos ao Senhor Deus que possamos ser edificados por Ti, que somente a Tua voz seja ouvida neste momento, que não seja a voz de homem nenhum, mas a Tua voz a falar-nos ao coração, Senhor. Deus, nos conceda a graça de ter esta palavra frutificando em nosso coração, como naquela parábola, a semente que caiu em boa terra e cresceu e deu frutos. Que essa palavra possa trazer fruto, ó Deus, em nossas vidas, em nossas casas, em nossas famílias. É o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amada congregação do nosso Senhor Jesus Cristo, depois de ter ouvido sobre o endereço da oração do Senhor, Pai nosso que estais no céu, nós vamos agora examinar as várias petições que Jesus nos ensinou. A tradição reformada sempre defendeu que as ordens destas petições é muito importante e também é instrutiva. Aquilo que é prioridade deve vir em primeiro lugar. É assim na lei do Senhor, é assim também na oração do Senhor. Isso não quer dizer que sempre nós temos que começar cada oração com a mesma petição. A oração do Senhor, ela não é uma oração formal, mas uma instrução básica sobre oração. No entanto, esta questão da ordem correta deve estar na nossa mente quando nós oramos. A primeira petição é: santificado seja o teu nome. Isso significa: Senhor, que teu nome seja glorificado em tudo. Geralmente nós usamos o nome de Deus ou de Jesus Cristo no final das nossas orações. No final, nós podemos dizer algo como: tudo isso te pedimos para a edificação da tua igreja, tudo isso te pedimos para a glorificação do teu nome através de Jesus Cristo. Então, a glória de Deus, o nome de Deus, geralmente é o último pedido na nossa lista. Cristo, porém, nos ensina a colocar essa petição no início da nossa oração. Isso ocorre porque o nome de Deus, de fato,
deve vir em primeiro lugar em nossas vidas. Mais uma vez eu reforço, não é que nós tenhamos que todas as vezes realizar a mesma petição, mas que em nossas orações a glorificação do nome de Deus, ela deve vir em primeiro lugar. Também na nossa própria vida de Cristo, na própria vida de Cristo, o nome de seu Pai veio primeiro e acima de tudo. Nossa fraqueza, no entanto, é que nós não temos a tendência de colocar o nome de Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Assim, irmãos, quando os discípulos pedem a Cristo, Senhor, ensina-nos a orar, Ele, o Senhor, que conhece a nossa fraqueza, nos diz que a primeira coisa a fazer é santificar o nome de Deus em nossas vidas. O Senhor nos chama a glorificar o nome do Pai no início de nossas orações. E nós vamos ver aqui 3 pontos de como nós fazemos isso e por quê. Para reconhecer o direito deste nome, para andar na luz deste nome e para manifestar o poder deste nome. O ponto de partida desta petição não é, em primeiro lugar, que os outros possam cada vez mais santificar o nome do Pai. Em vez disso, diz o catecismo, concedei-nos, antes de tudo, que possamos, com razão, te conhecer. Deixe esse conhecimento primeiro estar entre nós, e desta forma também vem para os outros. O dia do Senhor 47 e os dias do Senhor subsequentes, que virão falando sobre as outras petições, começam conosco e depois eles vão para os outros. A santificação do nome de Deus é simplesmente a glorificação do nome de Deus. Para santificar significa para ampliar, para fazer grande, para colocar acima de tudo. O Senhor Jesus nos coloca diante do nome de Deus. O nome que revela tudo o que Deus é. Esse nome de Deus é grande e maravilhoso em si mesmo. Mesmo se nós não nos santificarmos, o nome de Deus, este nome, continua grande em si mesmo. Lembre-se das palavras de Ezequiel. Deus disse para Ezequiel que dissesse a Israel: não por amor de vós, mas por amor do meu nome, porque vós não fizestes nada, vocês não fizeram, em outras palavras, Israel, vocês não fizeram nada, vocês não poderiam fazer nada que justificasse isso que eu farei em vós. Pelo contrário, os seus pecados, a sua imundícia, a sua sujeira toda, apenas justifica a justiça que eu trouxe sobre vós. Mas por amor de meu nome, eu farei isso. Ainda que Israel não entendesse naquele momento, ainda que eles não pudessem enxergar naquele momento, que tudo isso se daria através de Jesus Cristo. A palavra de Deus nos diz isso por toda parte. O Salmo 8 nos diz: ó Senhor, quão admirável é o teu nome em toda a terra. E o Salmo 29, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Não há nenhum nome tão grande e maravilhoso como o nome do nosso Deus. Tudo o que Deus fez, está fazendo e vai fazer, irmãos, tudo o que Deus fez, está fazendo e vai fazer, tem como alvo a glória do seu nome. Seu trabalho de criação foi concebido de tal modo que todas as criaturas, especialmente o homem, como a coroa da criação, deviam glorificar a Ele. Sua obra na história tem como alvo a glorificação do seu nome. E, acima de tudo, a sua obra de salvação e redenção, renovação em Cristo, pedem mais glória ainda ao seu nome. Então nós podemos dizer que em todas as coisas, Deus ele busca a glória e a honra do seu nome. Qual é o objetivo, irmãos, de todas as obras que Deus fez?
A resposta é uma só: a glória do seu santo nome. E é especialmente verdade que Deus busca a sua glória entre o seu próprio povo, que ele escolheu para a sua própria glória. Muitas nações haviam ouvido falar do nome do Senhor e da obra do Senhor no Êxodo, na terra de Canaã, tudo que Deus havia feito pelo seu povo. Todas as pessoas, todas as nações ali sabiam que o Deus de Israel era um Deus poderoso. No entanto, para eles, o Senhor permaneceu desconhecido e distante. Mas não é assim em Israel. O Salmo 76 diz: em Judá, Deus é conhecido, seu nome é grande em Israel. Eles sabiam quem ele era por suas palavras e obras, pela sua lei e pela sua autorrevelação. Ele colocou seu nome em Israel. Com Israel, Deus fez eterna aliança. Ele tinha mantido suas promessas ao derrotar todos os inimigos de Israel. Em Judá, Deus tinha feito para si um grande nome. Israel sabia quão grande era o nome de Deus, mais majestoso do que os montes eternos. Não há nenhum nome como o nome do Senhor, o Deus de Israel. Agora, no nome de Deus, reside uma exigência. Ao lançar este nome em Israel, Deus exige que Israel reconheça o direito desse nome sobre eles. Apenas um nome tem direitos em Israel e prevalece sobre todos os outros nomes. É o nome de Deus. Mas o grande problema é que Israel deu pouco reconhecimento ao direito do nome de Deus. Por mais de uma vez, elevaram outros nomes de destaque. Nomes de ídolos que não podiam falar nem ouvir. Vez por outra, eles se opuseram aos profetas que proclamavam o nome de Deus. Seu nome é grande em Israel, diz o Salmo. Mas será que Israel sempre reconheceu o direito desse nome em todos os aspectos da sua vida? Leia os profetas. O Senhor se queixa de que seu nome é desonrado e desacreditado no meio, não era dos ímpios, mas do seu próprio povo. Ao contrário de Israel, o Senhor Jesus Cristo reconheceu o direito do nome de Deus. Em sua oração, no Evangelho de João, capítulo 17, ele simplesmente diz: eu te glorifiquei na terra. Isso, irmãos, significa: eu tenho procurado apenas a tua glória em toda a obediência e submissão. Essa foi a vida de Cristo. E foi para glorificar a Deus na obra da redenção que ele morreu na cruz do Calvário. E quantas vezes nós não buscamos a nossa própria glória? Agora ele ensina aos seus discípulos a dar prioridade ao nome do Pai. Ele diz que eles devem orar assim: santificado seja o teu nome. Em outras palavras, reconheçam o direito do nome de Deus em suas vidas. Saibam que Deus deseja ser glorificado por vocês e que o nome de Deus deve ser grande e temível entre vós. Acontece, porém, que não glorificamos a Deus como deveríamos. Nossa vida, irmãos, tantas vezes gira em torno de nós mesmos. Há muita busca pela glória pessoal. Muitas orações que são feitas buscando apenas o próprio benefício, buscando apenas satisfazer os próprios desejos. Nesta petição, nós somos confrontados
com o nosso egoísmo. Mesmo sabendo que o Senhor colocou o seu nome sobre nós já no batismo, nós damos pouco ou nenhuma importância ao seu direito soberano. Na verdade, não podemos, a verdade é essa, reconhecer o direito do nome de Deus se Ele não trabalhar poderosamente em nós, por meio da sua palavra e do seu Espírito Santo. Por isso a petição. Confessamos aqui a nossa grande incapacidade de santificar o nome de Deus por nós mesmos. Não podemos chegar ao objetivo de nossas vidas. Qual é o objetivo de nossas vidas? Qual é o nosso objetivo? A glorificação de Deus. Nós não podemos glorificar a Deus, irmãos, sem esta petição. Temos de aprender a viver segundo o nosso batismo, a reconhecer a autoridade do nome de Deus sobre nós, para crescer na obediência. Todos os dias nós desonramos o nome do nosso Deus com os nossos pecados. Nós percebemos isso em nossas vidas? Jesus diz: primeiro peça a Deus para que você possa reconhecer o seu direito, o direito de Deus sobre a sua vida. Peça a Ele, em primeiro lugar, que você não viva mais para si mesmo, mas para a glória do seu nome. Confesse que você não pode fazer isso de si mesmo, mas precisa do poder renovador do Espírito Santo. Nós nunca podemos remover o lícito direito de Deus sobre nossas vidas. Portanto, nós devemos sempre começar as nossas orações reconhecendo o fato de que Deus colocou sobre nós o seu nome. E tendo reconhecido o seu direito sobre nós, nós oramos para que possamos caminhar na luz deste nome. Então nós chegamos aqui ao segundo ponto. O catecismo diz: concedei-nos, antes de tudo, que nós possamos, com razão, te conhecer. Devemos, irmãos, ter conhecimento do nome de Deus, a fim de reconhecer o direito desse nome. Agora, nós temos de ter cuidado para não entender a frase te conhecer num sentido intelectual. Conhecer a Deus, irmãos, não é uma questão de saber alguns fatos sobre Deus, ou saber que Ele existe. Não é isso que é conhecer a Deus. Conhecer a Deus não é saber que Deus abriu o mar, que Deus tirou o povo, não é isso. Conhecer a Deus é profundo. Significa ter um relacionamento vivo com esse Deus. Significa ter comunhão com Deus. E andar com Ele, não uma vez ou outra, mas todos os dias, em amor e em confiança. Reconhecer o direito do nome de Deus vai nos levar a andar em sua luz. Qual que é o oposto da luz? Trevas. E este mundo é cheio de escuridão. O que significa que neste mundo há pouco ou nenhum conhecimento de Deus. E seja qual for o conhecimento que há, ele é usado de forma errada. As pessoas têm uma visão distorcida de Deus, que leva apenas à idolatria e não à salvação. O conceito que tem-se de Deus lá fora no mundo é um conceito totalmente errado, que leva as pessoas a adorarem um ser, uma criatura, um conceito que não é o verdadeiro Deus. Vocês entendem que isso está levando o mundo a uma idolatria? E muitas pessoas que acham que estão, mas eu sirvo a Deus, eu busco a Deus do meu jeito. Não existe buscar a Deus do meu jeito. Existe de acordo com a palavra de Deus. Existe se relacionar com Deus, ter comunhão com Deus,
conhecer Deus através da sua palavra, através da caminhada com Ele. Não através de um conceito que se tem lá fora, de um conceito que nós muitas vezes deixamos entrar nos nossos lares por conta de contaminações que nós acabamos recebendo no dia a dia. Voltando ao catecismo, concedei-nos antes de tudo que possamos corretamente saber quem tu és. Irmãos, esse é um pedido para que a verdadeira luz de Deus brilhe sobre nós e que possamos ver a Deus como Ele realmente se revela de acordo com as Escrituras. E assim andar em sua luz. Andar na luz do nome de Deus significa deixar que a sua palavra nos guie e assim deixar que o seu Espírito trabalhe em nós. Não é sem razão, não é por acaso que o catecismo primeiro menciona conhecer a Deus, no sentido de ter comunhão com Deus. Porque se nós não deixarmos a palavra de Deus fluir nas nossas vidas e moldar os nossos pensamentos, os nossos desejos, então nós também não podemos manter comunhão com Deus em nossas vidas. Não podemos ter comunhão com Deus se a palavra não moldar os nossos pensamentos, os nossos desejos, o nosso caminhar. Se nós nos fecharmos para a palavra, então a escuridão que há no mundo começa a nos cobrir de novo. O mundo vai ter controle sobre nós de novo e nós vamos começar a levar uma vida de egoísmo. E como nós podemos viver sem a palavra de Deus? Como há cristãos que passam a semana sem sequer lembrar da palavra de Deus. E só vão lembrar que existe a Bíblia na hora de ir para o culto. Nós não podemos ter esse hábito, irmãos. Nós temos que conhecer a Deus e conhecemos a Deus através da sua palavra. Orando ao Senhor, pedindo a Deus a iluminação. Que o Espírito Santo nos ilumine, nos abra os olhos, nos edifique através dessa palavra. Não é buscando em outras fontes. E aqui eu faço um alerta, abro um parêntese aqui no texto, dizendo: tome cuidado com a fonte que você está buscando a palavra. Ah, mas está falando de Deus. Tome cuidado. Deus te colocou numa igreja fiel. E você pode verificar isso exatamente através da palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus. Não fique buscando em outras fontes, em redes sociais, em internet, em vídeos. Ah, mas esse pregador aqui, cuidado com isso. Examine as Escrituras. Para que você não seja enganado. Para que você não seja contaminado. Lembra que eu disse anteriormente, com os conceitos errados a respeito de Deus. Prevalece no nosso país um evangelho que não é o evangelho de Cristo. Que está tomado por heresias, por egoísmo, por falsidade, por mentiras. Então tome muito cuidado. Nem todo aquele que diz que é pastor, só porque é famoso na internet, mais uma vez, tome cuidado. Procure sempre saber, procure o pastor da sua igreja, procure os presbíteros, para saber se aquela fonte é uma fonte razoável. Mais uma vez, para que você não seja contaminado, contaminada com esses conceitos errados. Nós temos orado a Deus pedindo: santificado seja o teu nome. Essa tem sido a nossa oração.
Se o fizermos, a luz do nome de Deus deve brilhar em nossas vidas. Então eu devo ser um membro vivo da igreja, onde a palavra é proclamada, confirmada e mantida. Portanto, esta petição, santificado seja o teu nome, nos obriga a ir onde este nome é proclamado no culto do povo de Deus. O que eu acabei de falar. Não é em qualquer lugar. Aqui quando nós nos reunimos como igreja, neste local físico, nós começamos a santificar, a glorificar e a louvar a Deus. Irmãos, se nós não começarmos aqui, nós não vamos poder continuar durante a semana. Santificado seja o teu nome, significa, Senhor, coloca-me no meio da comunhão contigo e com o teu povo. Como nós podemos ter comunhão com Deus se não for na comunhão com os santos? Vivendo isoladamente. Nós precisamos da comunhão. Não pode orar, santificado seja o teu nome, aquele que deixa de congregar com o povo de Deus no culto, onde o nome de Deus é anunciado e elogiado pelo seu povo. Não pode. Deixe a palavra entrar. Deixe que o Espírito trabalhe, pois só assim é que nós vamos começar a santificar, glorificar e louvar a Deus em todas as suas obras. Santificado seja o teu nome é uma petição para que em toda a nossa vida o nome de Deus seja glorificado e para que possamos manifestar o poder deste nome a todos ao nosso redor. Isso nos leva ao último ponto. O catecismo formula este pensamento da seguinte forma: concedei-nos também que assim possamos direcionar toda a nossa vida, os nossos pensamentos, palavras e ações, de tal modo que o teu nome não seja blasfemado por nós, mas sempre honrado e glorificado. O objetivo, irmãos, é que os outros percebam e vejam que nós somos, na verdade, de verdade, o povo de Deus, que vive de acordo com a sua palavra. Que nós somos transformados pelo poder do seu nome. Então, o objetivo final desta petição é que todos aqueles que nos rodeiam vejam o poder do nome de Deus se manifestando nas nossas vidas. O objetivo é a glória de Deus. Nós vivemos para agradar a Deus. Deve haver em nosso andar um estilo de vida em que o poder do nome de Deus é manifestado. As pessoas devem ser capazes de ver que nós somos diferentes. Não por simplesmente ser diferentes, mas por causa do poder do nome de Deus. O poder da sua graça e do seu Espírito nas nossas vidas. Este estilo de vida cristão significa que os nossos pensamentos, eles são transformados. Deve haver um pensamento totalmente novo baseado na palavra de Deus. Nós não pensamos mais como o mundo, mas pensamos segundo o Espírito, com base na revelação de Deus. A palavra, ela molda os nossos pensamentos. E assim, irmãos, nós abordamos as coisas de forma diferente das pessoas do mundo.
Agora, nós não temos a mente de uma pessoa normal. Nós temos a mente de Cristo. E pensamos nas coisas que Ele pensa. Buscamos as coisas que Ele busca. Que são o quê? São as coisas do alto. Naturalmente, essa transformação deve ser aparente nas nossas palavras. Nós passamos a dizer as coisas de modo diferente. Falamos sem as blasfêmias e os palavrões do mundo. Falamos graciosamente e ainda com sal, ou seja, uma linguagem cristã, com a palavra de Deus. Essa mudança é ainda mais evidente nas nossas ações. Nós fazemos as coisas de forma totalmente diferente. Nós não agimos mais para nossa autoglorificação ou movidos pelo egoísmo. Mas nós agimos com amor e humildade. Evidenciamos esse estilo de vida que glorifica a Deus. Nós evidenciamos esse estilo de vida que, através das palavras, dos pensamentos, das ações, glorifica e exalta o nome de Deus? Ou será que, irmãos, em muitos aspectos, nós não estamos vivendo como as pessoas que estão ao redor de nós? Falando o mesmo linguajar que eles falam, pensando da mesma forma que eles pensam, vivendo de forma como eles vivem. Um estilo de vida cristão é marcado por fé, por esperança, por amor, por santificação. Isso significa uma conduta diferente, conforme o apóstolo Paulo dá uma boa descrição. Se você puder abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, na carta aos Efésios. Capítulo 4. Carta aos Efésios, capítulo 4. Versículo 1. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. As pessoas ao nosso redor podem dizer que Deus age por meio de nós, que Deus está em nós. Aqui no capítulo 4 e no capítulo 5 da carta aos Efésios, Paulo ele diz que ele vai dizer não haja mentiras, não haja ódio, não haja roubo, que não haja reclamações, não haja imoralidade sexual, mas que haja uma vida santa. Quando nós vivemos de modo digno do Evangelho, o nome de Deus é santificado. Irmãos, e não é só por nós, mas também por aqueles que nos cercam. Como diz em Mateus capítulo 5,
no versículo 16: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Perceba que essa petição está ligada ao nosso testemunho e também ao evangelismo. Como podemos tornar o nome de Deus conhecido? Como nós podemos levar os outros a glorificar a Deus? Pela vida cristã que nós levamos. Vamos então, irmãos, mostrar a força do nome do Senhor, para que os outros conheçam o Senhor e o temam. Que ninguém se perca por nossos tropeços ou por nossa omissão no testemunho, mas que sejamos firmes testemunhas do nome do Senhor, da sua glória e da sua salvação. Que o nome do Pai que está sobre nós não seja blasfemado, mas honrado e santificado em nossas vidas, para a alegria do Senhor e conversão dos pecadores. Meu caro irmão, minha cara irmã, você agora entende o que você está pedindo a Deus quando diz: santificado seja o teu nome? Você está orando por capacidade para levar uma vida sagrada e digna do nome de Deus que está sobre você. Você vê o quanto nós precisamos fazer essa petição? E você também vê o quanto nós precisamos do Salvador que nos ensinou essa petição? Ele somente santificou o nome de Deus perfeitamente através de toda a sua vida. Ele nos ensinou que toda a nossa vida deve ser direcionada para a glória de Deus. Que possamos nós, no poder de Cristo, glorificar o nome de Deus em nossos pensamentos, palavras e ações a cada dia das nossas vidas.